Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público, de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Bem-vindos todas e todos, sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando mais uma transmissão do podcast Sindi Mais Forte, um novo programa de comunicação entre o Sindiforte e a sociedade fortalezense. O Sindiforte é a mais ampla e representativa entidade de defesa do funcionalismo público de Fortaleza. E o Sindi Mais Forte é um canal que traz a visão de mundo da classe trabalhadora. Bem-vindos e bem-vindas. Para captar as imagens desse episódio, contamos com o luxuoso trabalho de Silvio Mota, César Mota e Ravi Mota, nossos profissionais de imagem e som que fazem esse canal possível, fazendo chegar até vocês o Sindi Mais Forte. Nesse episódio, o nosso podcast tem como tema uma retrospectiva de 2024. Estamos aqui com os dirigentes principais aqui dessa entidade, que são o presidente, Ariston Ferreira, e o secretário-geral, Augusto Monteiro. Obrigado, Ariston, obrigado, Augusto, por vocês estarem aqui. Eu queria ouvir uma primeira palavra dos dois aí, nesse 7º episódio da série, que vai buscar retratar o que foi o ano de 2024, projetando 2025. Ariston, começamos por você. Saudação aí, obrigado Márcio, saudação aos colegas aqui dos bastidores que fazem esse podcast, e é uma satisfação estar voltando aqui a esse trabalho que a gente vem elaborando e otimizando para que a gente possa apresentar a diretoria do Sindiforte, ter esse novo contato, essa transparência nessa relação. E hoje, para falar da nossa retrospectiva 2024, vai ser um grande prazer, acho que vai ser um bom debate. Augusto, eu queria que você se apresentasse também e relembrasse alguns momentos aí de 2024. Olá a todos e todas, prazer estar aqui no 7º episódio do nosso podcast, saudar o Márcio, saudar a nossa equipe, saudar a diretoria do Sindiforte e principalmente saudar o conjunto dos servidores e servidoras que estão aí tendo acesso e dialogando com a gente a partir desse podcast, né? Ano de 2024, um ano de muitos desafios, de muitas lutas, e a gente está aí tentando fazer um apanhado, recuperar um pouco o que foi cada momento desse, sua importância, inclusive na construção da agenda de lutas, das atividades aí para o ano de 2025. É isso aí, inicialmente agradecer e estamos juntos. É isso aí, eu gostaria de convidá-los a dar um joinha, curtir essa nossa transmissão que vai ser colocada no nosso canal do YouTube, no nosso site e também no Spotify. Estamos juntos, afinal de contas, a nossa bancada de hoje, gostaria de ressaltar que o Sindi Mais Forte é o podcast que traz informação, opinião, cultura, lazer do Sindiforte. É a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza. Além do primeiro quadro, a gente ainda vai ter um segundo quadro, que é o Sindi Mais Cultura. E no intervalo você vai receber informações importantes sobre como o Sindiforte trabalha a questão da defesa dos direitos dos servidores públicos. Vamos lá? Vamos começar? Então tá. O nosso programa de hoje é uma retrospectiva. E para a gente poder falar sobre retrospectiva, a gente não pode perder de perspectiva que no primeiro semestre de 2024, vivíamos ainda a gestão anterior. E, depois de ser montada uma comissão eleitoral de alto nível, isenta, e capaz de construir um processo eleitoral limpo, seguro, para que todos pudessem participar, inclusive instalando urnas eletrônicas, para dar o máximo de transparência possível para o processo. A gente teve exatamente o que eu gostaria que você nos ajudasse a recordar, Augusto Monteiro.
É isso, Márcio. O ano de 2024 começou ainda na gestão anterior, né, do Sindiforte. E no momento, ali, quando sempre se tem o início do ano, é o momento de se mobilizar o conjunto dos servidores e servidoras para a campanha salarial. Então, sempre o início do ano se começa com uma campanha salarial. E a desse ano ela ainda foi tocada, de 2024, né, pela diretoria anterior, né? Isso a nível de Sindiforte, porque é lógico que existem outras entidades sindicais, enquanto trabalhadores, trabalhadoras e até enquanto movimentos dos trabalhadores, né, há outras formas de se tocar a campanha salarial, mas foi puxada, enquanto Sindiforte, ainda pela diretoria anterior. E a diretoria anterior viveu alguns momentos aí de muita instabilidade, e isso se materializa na própria luta da campanha salarial. Quando, em meio a essa instabilidade, há problemas internos que vinham acontecendo aqui, onde essas questões internas elas ficaram, a gente entende que elas ficaram acima do que seria a luta pela campanha salarial. Praticamente o Sindiforte ele deixa de lado em um momento a campanha salarial 2024, né? Praticamente se abandona a mobilização da campanha salarial 2024. E isso a gente, inclusive, sofre com o que foram os avanços dessa campanha, que foram em um governo bastante difícil, caracterizado por ataques aos direitos dos trabalhadores, e a gente não conseguia avançar nas pautas, né? Ainda com problemas internos, e isso se materializa aí no que foi uma campanha salarial que se teve poucos avanços, se tiveram poucos avanços, e a gente avalia que isso teve influência nessas questões internas. E quando a gente chega, né, nesse momento eleitoral, como internamente se chegou à formação daquela comissão eleitoral para garantir, por exemplo, um processo transparente? Pronto, aí vem uma parte, né, até importante esse programa, porque é uma parte da história que muita gente não se aprofundou, né, até porque naquele momento a gente tinha a preocupação de não deixar a base ser mais afetada ainda do que já foi com os conflitos internos, né, que ocorreu aí com a direção anterior. Então a base já estava reclamando, as relações com as outras entidades sindicais totalmente deterioradas, e em meio a isso uma tentativa né, que a gente dá o nome certo é isso mesmo, uma tentativa de golpe, né, na ex-presidente Ana Célia, quando ela foi excluída, né, foi afastada da presidência por um grupo majoritário da diretoria, e na tentativa de chamar um processo eleitoral totalmente viciado, né, um processo eleitoral que iria ser virtual, um negócio totalmente fora dos padrões até da história do Sindiforte. E em meio a todo esse conflito, veio uma decisão judicial, né, de uma ação anterior, né, da chapa do processo eleitoral anterior, onde por várias vezes todos os juízes que pegaram nesse processo deixaram muito claro que o processo anterior, lá que ocorreu lá em 2021, era totalmente cheio de indícios fortíssimos de fraude, né, de ter sido fraudado, né, com 3 decisões judiciais, né, a última nesse ano ainda, mandando suspender o processo eleitoral justamente porque tinham indícios fortíssimos de ter fraude na eleição passada, que a gente sabia que naquela ocasião, naquele momento, a nossa chapa, que é a chapa 2, lá em 2021, a gente tinha aquele processo na mão, né? Tinha ganhado aquele processo, mas que, infelizmente, as fraudes que ocorreram e que foram constatadas pela Justiça impediram isso. Então, né, por uma questão de justiça, né, e aí é importante dizer, o sindicalismo, a justiça, né, o poder judiciário
é parte do processo democrático, né? Você não pode fazer como, né, o governo federal tentou fazer aí, tomar na força, na marra, desrespeitando as regras. 8 de janeiro, Já né? estou falando do 8 de janeiro, né? Querer tomar na marra. De nenhuma forma a gente tentou tomar na marra. Nós respeitamos as decisões judiciais, nós respeitamos os princípios democráticos, né? No caso, executivo, legislativo, judiciário. Então, nós, quando nos sentimos prejudicados, nós fomos ao judiciário, que é a interlocução democrática quando ocorre uma fraude, né? Como ocorreu. E aí, diante disso, nós fomos contemplados com a decisão judicial que, mais uma vez, suspendia a direção, e, a partir desse momento, somou-se os conflitos internos da diretoria. Com uma decisão judicial, a única alternativa era passar uma régua em tudo e realizar um novo processo eleitoral, e esse entendimento foi tomado em um acordo judicial muito bem construído, né, pelo juiz da Justiça do Trabalho, da Justiça do Trabalho, e montou-se uma comissão gestora paritária, 7 membros que representavam um grupo, 7 membros que representavam outro grupo, 7 membros que representavam outro grupo, com cada um desses grupos sendo um dos gestores. Cada decisão que era tomada aqui dentro só era tomada se os 3 concordassem ou por uma maioria. Então, foi um processo muito, apesar de tenso, mas democrático, correto, né, justo. E, nesse aspecto, tivemos um processo eleitoral que foi muito bem construído, ao nível do que o servidor merecia, com urnas eletrônicas, com muita transparência, com muita segurança, acompanhado pelo juiz do trabalho, né, acompanhado fiscalizado pelos 3 grupos que tinham interesse naquele momento, que foi acompanhado ainda por mais outras 2 chapas que participaram, que não fazia parte desses 3 grupos. Então, foi amplamente democrático, e a chapa 2 ganhou, né, por uma vontade real dos servidores, incontestavelmente. E estamos aqui hoje para trazer essa mudança, né? E ao longo do nosso podcast hoje aqui, a gente vai mostrar um pouco dessa mudança que a gente vem promovendo aqui no Sindforte. 3 chapas concorreram, Augusto, e democraticamente a chapa 2 foi eleita, assumiu, né? E começou a implementar aquilo que a gente chama de avanços na integração entre entidades irmãs na luta, né? É muito importante a gente receber informações e poder prestar, né, essas informações para o conjunto da sociedade, para os servidores que estão acompanhando aqui o Sind Mais Forte. Como foi essa reaproximação com a FERCEP-FOR? E o que é a FERCEP-FOR na visão da atual administração do Sindforte? Massa. Importante reafirmar que esse período que nós não estivemos dentro da diretoria do Sindforte, mas nós, né, ou enquanto oposição sindical, ou fazendo parte de uma outra entidade que era o CIATRANS, nós participamos de todas as lutas, das grandes lutas a nível de servidores municipais nos últimos 4 anos. Mesmo não estando dentro da diretoria do Sindforte, nós participamos do conjunto das lutas, inclusive das campanhas salariais, como da campanha salarial 2024. Lá na MC, por exemplo, a gente travou uma luta muito importante em torno do PCCS, de negociar, de construir, de lutar por um PCCS para os agentes de trânsito, e a maior parte dele a gente fez enquanto CIATRANS ou não estando dentro da diretoria do Sindforte. A gente teve um ato muito importante na CEPOG, por exemplo, que a gente tocou no momento em que estava havendo uma reunião no Sindforte aqui para tratar da crise interna da entidade. Estava rolando um ato lá na CEPOG que a gente, inclusive, levou carro de som. Uma parte do carro de som foi bancada pelo CIATRANS, a outra a gente tirou do bolso da gente o dinheiro para bancar. E a gente tinha pedido o apoio à diretoria do Sindforte para estar nesse momento. Só que,
preferiram tentar resolver as questões internas que estavam acima do que seria a luta aí do conjunto dos servidores. E aí é lógico que a gente vai construindo relações com o conjunto daqueles sindicalistas, com o conjunto daqueles dirigentes sindicais que estão fazendo as lutas, estão aí nas bases. E daí a gente consegue construir algumas relações a nível de FECEP-FOR, a nível de entidades, né? E aí, quando a gente, de forma legítima, democrática, e reconhecendo o trabalho que a gente vinha fazendo, mesmo não estando na diretoria do Sindiforte, é eleito pelo conjunto dos servidores, a gente reafirma e entende a necessidade que há de que o conjunto das entidades elas estejam juntos e juntas nas grandes lutas do serviço público e da classe trabalhadora. Então, aí, a partir do momento que a gente assume, a gente muda o que era um paradigma do Sindiforte de se achar muito autossuficiente e iniciar as lutas dos servidores sozinho, com uma diretoria sozinha, que os outros se juntassem. Não, a gente abre o diálogo. Primeiro, entende que a arena eleitoral sindical ela passou, né? Ela não é permanente. Então, vamos construir a unidade para a luta, porque a gente precisa se fortalecer, porque a gente precisa estar fortalecido diante do desafio que é você fazer movimento sindical e lutar pelo direito dos servidores e das servidoras, muitas vezes em uma conjuntura como a que a gente estava vivendo, de ser extremamente desfavorável a gente. Então, assim, a gente fortalece o que seria a ideia de frente sindical e reafirma a unidade para que a gente possa estar avançando, estar resistindo. É importante você trazer essas informações, mas também a gente precisa retomar, e eu gostaria de colocar aqui o Ariston de novo na fala, né, assumindo aqui, porque, Ariston, uma característica dessa nova direção é apostar na formação, né, como uma maneira de aproximar mais a direção do sindicato, a condução do sindicato, às categorias que fazem parte desse grande guarda-chuva que é o Sindiforte, porque ele é o sindicato que representa todo o funcionalismo público do município de Fortaleza. E os seminários são um exemplo muito construtivo dessa linha de pensamento, né? Queria que você tentasse resgatar, né? Como surgiu a ideia de trazer o povo para dentro da entidade por meio da formação. É o seguinte, Márcio, o nosso pensamento, né, e aí esse pensamento, é claro, ele é construído ao longo da nossa formação como sindicalista, né? Passei 12 anos na direção do Sindiforte, a gente faz parte da direção da Intersindical. Então, assim, a gente está há muito tempo nesse meio e a gente vai aprendendo um pouco na parte de gestão também, né? Até porque uma parte da minha formação é gestão pública. E a gente entende que quando a gente assume a direção do sindicato, da empresa, da prefeitura, a gente vai administrar recursos. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que recurso não é só financeiro, o tempo também é um recurso. Então, a gente tem que dedicar o nosso tempo, nosso pensamento, nossas ideias, nossos esforços, nossa energia para o que é importante. O Augusto falou muito bem aqui. A direção anterior, e até mesmo nos últimos anos que a gente teve na direção do sindicato, a gente via que muitos recursos de tempo, de energia, de debate eram investidos nos conflitos internos. Porque tem uma oposição ali. Oposição é a coisa mais normal que existe. Dentro de um ambiente democrático, né? É tranquilo. O fulano não gosta do cicrano. Tranquilo, velho, faz parte. Né? O que é importante é a pauta. A gente quer chegar aqui, a gente quer que o reajuste salarial seja 12,5%, como é o desse ano. O fulano acha que é isso. Eu não vou gastar meu tempo preocupado se o fulano não gosta de mim. Eu quero gastar meu tempo preocupado e construindo meios para chegar na pauta que vai atender os trabalhadores. Então, muito
o que eu coloco, uma principal mudança dessa gestão, que muitas vezes não é percebido, né, pela base, talvez votaram na gente ainda nem por isso, mas eu acredito que a principal mudança é isso. Dentro das reuniões de diretoria hoje é outra coisa do que já foi aqui. Então, a gente passa o nosso tempo pensando em como chegar no objetivo, que são a pauta dos servidores. Ontem mesmo a gente teve, ontem, terça-feira, nós tivemos aqui uma reunião com uma equipe da saúde, da atenção básica, que foi só para tirar a pauta deles. E é isso, é trazer para cá. Então, essa é a principal mudança, é a gestão dos recursos, tanto financeiro como de construir novas relações. Segundo ponto é que, devido a esse pensamento da direção anterior, dos conflitos internos, e tem um vácuo, um lapso muito grande de construção de relação. Então, você anda na base hoje, muita gente está afiliada ao sindicato apenas porque tem uma ação judicial, ou porque já está há muito tempo. E essa relação está muito desgastada. E, percebendo isso, a gente tem que fazer um trabalho para resgatar isso. E uma parte desse trabalho a gente fez uma boa festa da posse, convidando, abrindo, os seminários onde a gente quer ouvir a reclamação, a gente quer transformar o sindicato naquilo que o servidor quer e espera de um sindicato. Para a gente saber disso, a gente tem que ouvir. Inclusive, uma das mudanças também significativas que nós tivemos, né, já a partir do quando a diretoria assume, né, que foi a mudança da central, né? A gente compreende que uma parte dos problemas que tinham, inclusive com relação aos conflitos internos aqui, era por conta da interferência da central que aqui estava, né, que entrou em conflito direto com a presidência e tudo mais, e por conta também de todo esse histórico, a gente resgatou, né, toda a construção, né, porque o Sindifort participou da criação, fez a Intersindical nascer a nível nacional. Então, a gente trouxe esse resgate, né, e inclusive nós temos uma direção estadual também aqui, da Intersindical. Então, acredito que um dos momentos muito importantes que nós tivemos já no início do nosso mandato foi a desfiliação da central antiga, né, a CUT, e a filiação à Intersindical, em uma assembleia também incrível, bem representativa, democrática, inclusive com defesas e participação da central que estava se desfiliando. Então, num processo que retrata, inclusive, o caráter que a gente quer dar, não para desmerecer a central que aqui estava. A gente entende, no pensamento de unidade, que é preciso as centrais se unirem também, até porque existem lutas nacionais que são importantes para o servidor público municipal também. Projeto aí piso nacional dos garis, dos assistentes bucal, agente comunitário de saúde, enfermagem. Tem muita luta que a central sindical tem muito a colaborar. Então, todas, né? E a gente precisa ampliar essa unidade também a nível nacional. Então, sem desmerecer a importância da central que aqui estava, né, que é a CUT, mas exaltando a construção e alinhada com a nossa diretoria, a filiação à Intersindical foi mais um momento de extrema importância também para essa mudança que a diretoria está propondo e que a gente queria deixar aqui registrado. A gente vai entrar num recesso agora que, parte desse tempo, nós vamos ter um planejamento para 2025, né, de como a gente pretende se aproximar. Então, todos os nossos esforços, energia, recursos financeiros, estrutura, está sendo hoje voltado para, em parte, reconstruir essa relação da diretoria do sindicato com a base, justamente para que a gente possa ter, digamos assim, nossos chamados para os atos, assembleias que são relevantes para atingir o objetivo, que é a melhoria salarial e melhoria de condição de trabalho e tudo mais, isso possa estar mais azeitado. Azeitado, porque às vezes a gente chama para um ato, o servidor não vem. Aí o pessoal, a direção, né, muito dirigente se escora nisso. Eu chamei, não veio,
Não é. Se não veio, a culpa é tua, pô. Porque se o servidor não vem, é porque não tem referência em você. Então, a gente quer construir essa referência, a gente quer mostrar uma postura diferente para o servidor, a gente quer mostrar que o sindicato hoje está com toda a sua estrutura voltada para o servidor, e os seminários, as festas, as coisas que nós estamos promovendo nesses 6 primeiros meses está muito alinhado com esse objetivo. É claro que não vai se recuperar tudo tão rapidamente, é um processo, e a gente quer, a cada mês, a cada ano, estar mais próximo da base. Uma das coisas que nós pretendemos lançar para o ano que vem é uma enquete, né? Fazer um questionário, ir na base, mesmo lá no ambiente de trabalho, saber o que é que aquele servidor quer para a sua categoria, né? Do seu sindicato, para que a gente possa dar um direcionamento mais alinhado com o pensamento dos trabalhadores. Então, a nossa chapa 2, né, a chapa da mudança, eu acredito que a principal mudança é essa, mas tem outras, né? Então, é muito bom a gente poder ouvir isso, né, de um dirigente sindical que tem uma visão democrática, né, que entende a força da base. E assim, quando a gente não vê a base caminhando junto com a direção, significa que é muito difícil você sentar numa mesa de negociação, né, e estabelecer o que você quer exatamente e sendo ouvido do outro lado, porque se você tem o respaldo da base, você vai conseguir chegar em algum ponto. Quando você não tem o respaldo da base, fica difícil até de você demonstrar alguma força na mesa de negociação. Por isso, tão importante a reconstrução, o reforço que é dado por essa direção do Sindiforte à Fercepfor. Mas, embora isso seja muito importante, também é importante um posicionamento político. E aí a direção do Sindiforte, analisando em cima de fatos, ela construiu algo muito importante para o período eleitoral de 2024. Eleitoral que eu estou dizendo é a eleição mesmo, que estabeleceu uma nova formação da Câmara Municipal e um novo intendente que vai tomar conta da Prefeitura de Fortaleza. Augusto, qual foi a atitude que a direção tomou depois de uma reunião em que todos resolveram escrever uma carta, né, ao novo gestor? Bom, a gente já no primeiro turno, né, do processo eleitoral, né, a direção do Sindiforte escreveu uma carta, e a partir dessa carta a gente inclusive levou para o conjunto das candidaturas, no sentido de que todas as candidaturas foram procuradas. A grande maioria nós conseguimos entregar a carta, e a gente esperava um compromisso. A grande maioria leu a carta e foi aberto por parte da própria entidade um espaço para que eles interagissem. Se posicionar, né? Isso, a gente deu a oportunidade de cada uma das candidaturas, né, fizessem vídeos, tá? Fizessem vídeos onde, a partir desse vídeo, a própria candidatura se comprometia com os servidores daquilo que iria atender da carta, ou se a carta toda, ou se parte da carta e tal. E essa carta, inclusive, refletia uma posição da diretoria do Sindiforte, que é de independência, que é de liberdade em relação à gestão, né? A gente preza e valoriza a liberdade sindical, a independência e a autonomia da entidade sindical, para que, inclusive, a gente tenha condições de forma independente de, junto com os servidores, estar elaborando as estratégias e a mobilização e a luta em torno das pautas e dos avanços ou da garantia de direitos que deve fazer parte aí da luta do movimento sindical. É lógico que a gente tem uma compreensão de que determinados projetos eles podem ser mais prejudiciais para o serviço público e para a classe trabalhadora, né? Mas
a gente valoriza e a gente prefere se posicionar no sentido de garantir uma autonomia, uma liberdade sindical e a defesa dos direitos da classe trabalhadora, dos servidores e das servidoras. Então, essa foi a nossa posição diante do processo eleitoral. E a gente já, com o novo prefeito eleito, a gente já está num movimento aí de... Foi lançado... foi realizada a assembleia para se fechar a campanha salarial e nós já estamos buscando tanto trazer as pautas que ficaram pelo meio do caminho a partir do desmonte que foi a gestão do prefeito Sarto, né? A gente vê isso aí todo dia na situação que se encontra o serviço público e as políticas públicas, né? Mas nós já estamos buscando o prefeito eleito porque a gente já pretende iniciar um processo de negociação e, lógico, que a gente vai, se precisar fazer o enfrentamento necessário para a gente conseguir avançar na pauta, a gente vai precisar fazer e vamos estar mobilizando os servidores, as servidoras e de forma unificada com o conjunto das entidades sindicais para que a gente possa avançar. Eriston, a gente tem nessa nova gestão algumas novidades na área de comunicação, né? Eu queria que você resgatasse isso, né? E nos dissesse qual é a estratégia e como ela está sendo implementada. A gente também, por conta da experiência, a gente sabe muito bem que um dos instrumentos que a gente tem de mobilizar, não só de mobilizar para trazer o servidor, mas também de jogar pressão para o gestor, né? Que nosso objetivo é conseguir. Quem é que tem o poder da caneta? É o prefeito. Então a gente tem que imprimir força para que ele aceite, né? O momento final ali da negociação é quando os dois chegam num consenso e esse é o nosso objetivo. Então, parte do instrumento de luta a gente sabe que é a comunicação, principalmente nos dias atuais em que a gente tem as redes sociais, praticamente é o nosso mundo hoje. Então, a primeira coisa é ter esse entendimento. O Sindiforte estava estagnado no tempo, até mesmo os trabalhos que a gente tinha antigamente, que era um jornalzinho, onde a gente trazia as novidades, deixou de ser feito no último período. As redes sociais do Sindiforte era pouquíssimo acessada, pouca qualidade, não por conta dos profissionais, mas por conta do direcionamento. Às vezes até os funcionários nos relatam que até era cerceado o trabalho, né? Não faça isso. Então, enfim, tivemos uma nova postura hoje. O próprio podcast é uma novidade, onde a gente está trazendo um canal de comunicação. O servidor assiste o podcast, tem uma dúvida, vai lá na pergunta, curte, né? Propõe uma pauta. E a gente está aqui para diálogo, né? O Sindiforte está aqui, quem quiser conversar com a gente, está aberto a semana toda. A gente cria os espaços de debate, reuniões, assembleias e criamos a nossa logomarca nova que mostra um pouco da filosofia da nossa diretoria, né? Que passa um pouco dessa filosofia, que é buscar a unidade. A gente, como eu falei aqui, não quer gastar recursos com briga, a gente quer gastar nossos recursos com construções, com avanços, com diálogos. Então, as mãos dadas é um sinal dessa diretoria de que a gente quer dialogar com as entidades, quer dialogar também com a gestão. Como o Augusto falou, precisar bater, nós vamos bater. Mas, no primeiro momento, a gente quer tentar convencer. Até porque é fácil convencer, porque está um desmonte, né? O prefeito Sarto, e até se a gente juntar o Roberto Cláudio também, houveram muito poucos avanços, né? Na verdade, houve prejuízo, né? Se a gente for pegar Sarto, o Roberto Cláudio, teve 2 anos... Reforma da Previdência. Teve 2 anos que não teve reajuste salarial, né, Augusto? Nem a reposição da inflação. Nem a reposição, né? Reforma da Previdência. A inflação foi 10%. Né? Teve período que a licença-prêmio foi suspensa, não podia tirar a licença-prêmio, auxílio alimentação foi colocado um teto, né, todo servidor que recebe agora. Então, foram, na verdade, prejuízos. Plano de cargo, acho que só 2 categorias teve durante os 12 anos, né? 8 do Roberto Cláudio, mais 2 do Sarto.
Só teve 2 categorias que teve plano de cargo estruturado enfim, existe um vácuo muito grande de avanços, né? E eu acho que a nossa expectativa é que o Evandro Leitão possa construir uma relação diferente. E nós vamos tentar isso, né? Não vamos compreender o momento de transição até um determinado período, né? A gente sabe, tem que respeitar a transição, mas nós já estamos construindo a nossa campanha salarial conjurando força, com a unidade com as entidades, resgatando os servidores, porque a gente sabe que, independente de partido, e esse foi a questão da autonomia sindical, ela foi uma escolha da diretoria, a gente não apoiou, porque a gente sabe que, no momento, independente de quem ganhasse, a gente ia precisar, né, bater. E não tem bom. Tudo é gestor, vai ter momento que vai precisar ter o conflito e nós temos que estar preparados para isso. Então, e a estratégia, a nova estratégia de comunicação tudo isso foi construir... pensado, e a estratégia de comunicação é isso. Inclusive, muitas das notícias da situação atual, por exemplo, do IJF, a gente conseguiu, com essas relações, né, mandar um abraço, saudar aqui o nosso querido Eliomar de Lima, que nos recebeu em sua residência esses dias e deixou esse presentezinho aqui para a gente. Aqui, Eliomar, estou usando aqui no podcast e está convidado a vir aqui também, porque a gente entende que os profissionais de comunicação dão uma contribuição muito grande para a sociedade, né, como um todo, mas também especificamente para o mundo sindical, onde a gente utiliza esse espaço para denunciar e constranger, né, e mostrar para a sociedade, dar um contraponto para a sociedade das mentiras que são contadas pelos gestores, né? Minha gestão foi uma maravilha, olha o que eu fiz uma areninha, eu fiz não sei o quê, mas esconde, né, os rombos, os contratos, as relações profissionais, escusas, com o funcionalismo, né? E principalmente o ataque ao funcionalismo, né? A gente tem que entender que, independente de qualquer coisa, o servidor é que presta o serviço mais básico para o maior número de cidadãos de Fortaleza. Então, quando você ataca o servidor, de certa forma, você está atacando a sociedade. Isso é escondido ou mostrado de outras formas. E a imprensa é muito importante para também dar esse contraponto. Então, a nossa estratégia é tentar conquistar também esse espaço na grande mídia e também construir a nossa própria mídia, né? Aqui o podcast e outros meios de comunicação que a gente quer estabelecer com os filiados. A gente está chegando ao fim, né, dessa transmissão e, embora não esteja presente no nosso roteiro, eu acho fundamental que a gente traga aqui tanto o Augusto quanto o Ariston, explicar, né, como foi que a gente chegou nesse número que vai ser estabelecido por meio de um documento oficial a ser entregue para a nova gestão, a gestão Evandro, desse número, né, 12,2%, que é o pedido para que a gente reponha a inflação do período e recupere perdas que são muito maiores do que isso, mas que há um consenso, né, entre as entidades sindicais de que é necessário alcançar esse índice de reposição para que as perdas passadas não se acumulem ainda mais. Bem, Márcio, é uma ótima pergunta até para os filiados poderem saber, né? Nas últimas campanhas salariais, o sindicato tinha uma proposta de fazer um resgate desde da implementação dos planos de cargos, lá 2007, 2008. E aí você ia acumulando, né? 2009 a Luiziane não deu reajuste, aí na época, se eu não me engano, foi 4,5%. 2016 o Roberto Cláudio não deu reajuste, foi 11 ponto não sei o que % que a gente perdeu de perda de compra. 2021 o Sarto não deu reajuste, foi mais 4,7%.
e fora isso as outras perdas. E quando você somava tudo isso, dava 28, 20 e tantos por cento, que assim, a gente tem que ter um pouquinho de discernimento na hora de construir a pauta, de que é claro que em uma única campanha salarial não tem como, ó, não tem orçamento, o gestor não tem orçamento para poder repor tudo. Então era meio que jogar para cima demais, né? Muita gordura para depois você acabar ficando, né, com o que viesse, às vezes até sem nada, como foi o primeiro ano do Sato. Então a gente conversou com todas as entidades, não foi o Sindifor que determinou, mas foi em reunião com as demais entidades da FECEP, Consenso, né? em consenso, de que a gente iria trazer nessa campanha as perdas salariais da gestão Sato. Então, a gente tem aí 4,52% da inflação de 2020, que não foi resposta na database de 2021. Nós temos aí 3%, que foi o que aumentou na perda de compra, né, da reforma da Previdência. A gente contribuía com 11%, passou a contribuir com 14%. Então, esses 3% se perdeu no poder de compra. Então, num ano só, numa vezada só, né, o servidor perdeu a sua reposição de 4,52%, mais 3% do que aumentou do índice, tudo isso foi em um ano só. E temos a inflação desse ano, que o número não está fechado, a gente está colocando 12,12, entre 12,12 e 12,5, porque ainda falta a consolidação do IPCA do mês de dezembro. Mas a ideia são esses 2 percentuais, a inflação de 2020, os 3% do que se perdeu na reforma da Previdência, mas a inflação desse ano é a pedida para o prefeito. A gente já viu que na LOA a expectativa é de crescimento da arrecadação do município de mais de 12%. Então, se você pegar na proporcionalidade ali, existe uma margem que dá para o prefeito trabalhar dentro dessa pauta. Então, não é absurdo o que a gente está pedindo. Então, se tiver um pouquinho de boa vontade, né, de olhar e reconhecer, né, tentar conquistar o servidor para fazer um bom trabalho nos próximos 4 anos, né, do período dele, eu acho que tem como o prefeito entrando aí em pouco tempo, ele organizar as contas, né? Até porque, além de ter esse crescimento, tem também um alto custo com terceirizados, né, que a prefeitura pode redimensionar a contratação de terceirizados, está quase a mesma quantidade de servidor, quase a mesma quantidade de terceirizados. Existe a dívida pública, que o município tem e não cobra, então é preciso, né, buscar esses recursos, né, que é a dívida pública? Empresário que não paga imposto, né, compra, tem que pagar ali impostos municipais, não paga, fica devendo ao município, o município não cobra, né, mas depois desconta em cima do servidor. Então, são vários meios que tem, sim, como o prefeito trabalhar, não é um percentual absurdo e tem como o prefeito trabalhar. Então, além disso, temos outras pautas, né? O Augusto pode até colocar. Mas a gente já chegando aqui na reta final, importante que o servidor possa participar, né? A gente falou aqui hoje sobre esse ano, que foi um ano difícil, mas encerramos com uma mensagem de que é um novo Sindiforte, de que nós queremos estabelecer esse contato, né? Seja para criticar, seja para... né? Não importa, a gente quer que venha mesmo, a gente quer construir a partir dos erros e acertos e imprimir força. Campanha salarial 2025, se a gente quer repor as perdas, é preciso ter essa unidade do sindicato com os trabalhadores. É preciso os trabalhadores reafirmarem, né, entender, compreender que quando o sindicato, principalmente quando o sindicato está colocando força, é importante a participação. Sem a participação dos trabalhadores vai ficar mais difícil a gente garantir conquistas. Então, vamos participar, né? Estamos aqui de portas abertas, é uma nova realidade e nós não vamos medir esforços, né, para poder construir e conseguir essa pauta de maneira democrática junto com os trabalhadores. Augusto,
sua mensagem final, né, convidando aí os trabalhadores para essa luta. Bom, queria concluir aqui desejando um Feliz Natal e um ano de 2025 de lutas. A luta sempre nos convoca e nos inspira, né? E de conquistas, tá? Então a gente espera, junto com o conjunto dos servidores e das servidoras, estar mobilizados, estar lutando e estar avançando em conquistas, tá? Mudança do prefeito, né? Depois de um processo eleitoral muito tenso, muito complicado, né? Em que, por mais que a gente defenda a autonomia, a independência e a liberdade sindical, esse é o nosso papel, mas a gente tem a compreensão, diante disso, do que seria um projeto que seria pior para o conjunto dos servidores e das servidoras, né? Onde a gente poderia, inclusive, perder a possibilidade de buscar até a negociação. Então, a gente tem uma compreensão do que seria um projeto que seria pior. E, ao mesmo tempo, uma turma aí que até os 45 do segundo tempo tentou se agarrar, mesmo no segundo turno, em apoiar esse projeto, que é a galera que já vinha na Prefeitura de Fortaleza aí, né? A gestão do prefeito Sarto, que deixa a saúde do jeito que está, que deixa a limpeza pública do jeito que está, que deixa o trânsito do jeito... Ou seja, que deixa o serviço público e as políticas públicas da pior forma possível, que a gente entende que não é só descaso, né? Já na reta final, quando se perde a eleição no primeiro turno e depois se materializa aí até após a eleição do segundo turno, um projeto, não é só um descaso, um projeto político de que parece que queria se vingar da população de Fortaleza, né? E aí se aprofunda todo o desmonte. Então não era só descaso, parecia ser algo planejado para isso, tá? Então, assim, mas diante desse quadro a gente tem esperança com a nova gestão municipal, mas a gente reafirma que para a gente poder avançar vai ser preciso muita negociação, vai ser preciso muita mobilização. Temos pautas históricas, e aí a gente, inclusive, dá esse recado já para a equipe de transição e para o próximo prefeito. A pauta dos planos de cargos e salários, ela é urgente para o conjunto dos servidores. É preciso se reestruturar os planos de cargos que já estão defasados há muito tempo e é uma forma central de se valorizar os servidores públicos e, em consequência disso, você trazer um serviço público com mais qualidade para o conjunto da população. Então, assim, Feliz Natal para todos os servidores, para todas as servidoras. Um ano novo de muita paz e conquista para os servidores e para as servidoras e também para o conjunto da classe trabalhadora, né? Onde o Sindiforte vai continuar e estar junto com os trabalhadores e as trabalhadoras em todas as lutas, seja do serviço público, seja da iniciativa privada, seja o pessoal terceirizado que estava, inclusive, estão numa luta aí os terceirizados da saúde em Fortaleza, porque os salários estão atrasados em algumas das organizações sociais, porque o repasse da prefeitura está atrasado, né? Então, assim, a gente vai estar junto com aqueles trabalhadores mais precarizados, né? Tentando afinar, inclusive, com os movimentos sociais. E vem anos aí de desafio, de luta pela frente e que a gente espera avançar, porque só a luta muda a vida. Um abraço a todos e todas. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado, Ariston. E assim a gente encerra o Sindimais Diálogo de hoje. O associado do Sindiforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindiforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp
999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindiforte. Vamos lá, pessoal. Hoje, no Sind Mais Cultura, apresentamos para vocês o projeto de uma biblioteca comunitária. Com vocês, os nossos grandes apresentadores desse quadro, que é o Sind Mais Cultura, e Anderson Castelo Branco e Silene Medeiros. Olá, sou Anderson Castelo Branco, diretor de eventos do Sindifor. Sou Silene Medeiros, estou diretora setorial de gestão pública do Sindiforte. Estamos aqui para apresentar um projeto muito bacana, a Biblioteca Adianto. Venha com a gente. A Biblioteca Adianto é um projeto híbrido que, além de biblioteca comunitária, atua também como movimento social, reivindicando acesso ao livro e a espaço público na Barra do Ceará, onde o projeto se localiza. Na biblioteca, a comunidade encontra um lugar climatizado e tranquilo. Frequentadores podem fazer pesquisa, leitura e grupos de estudo. A Adianto integra uma rede de bibliotecas comunitárias. O acervo da Biblioteca Adianto é livre e com acesso desburocratizado. Os livros ficam à disposição do público com controle de devolução e manutenção, sendo compartilhado com usuários e usuárias do projeto, que vem desde 2019. O projeto oferece serviços de empréstimo de livros, formações continuadas como a escola de grafite e de cinema. Também uma programação cultural como cineclube, pequenos espetáculos. O espaço recebe ainda reuniões de interesse local. Como movimento social, a proposta é fortalecer demandas dos moradores da região e manter um time de arte, educadores e pesquisadores à disposição para qualificar a participação política de todos que circulam na biblioteca. Olá, estamos aqui com Wesley Farpa, idealizador do projeto Biblioteca Adianto. Wesley, quando se teve início esse projeto e como se desenvolveu esse projeto? Bem, em 2018, eu estava aqui reunido com alguns amigos e a gente estava pensando em fazer algumas atividades aqui no território. A gente já tem uns 10 anos trabalhando aqui com produção de formações ligadas ao hip hop, né, ligado ao rap, ao grafite, também ao cinema e ao cineclubismo. Aí na época a gente estava pensando de como é que a gente poderia encontrar um espaço físico que mantém a base desses projetos. Aí trocando nessas ideias, né, pensando em algumas possibilidades, estava sentado numa mesa, eu, meus amigos e minha mãe. Passa, né? E a gente vendo com aquela dificuldade de encontrar um espaço para alugar, né? Porque tem toda essa questão de a região tem poucos espaços públicos, né? Quase que não tem espaço público, né? Para a gente fazer atividade. E surgiu aí, ela deu a ideia, porque vocês não usam aí o espaço, que aqui estava alugado, né? Tava para alugar também, na época. E ela deu a ideia, sugeriu, e a gente ficou muito animado, assim, porque a primeira pessoa a apoiar o projeto que a gente estava pensando foi minha mãe, que cedeu o espaço da casa. E a gente não sabia quase nada de como é que funciona uma biblioteca comunitária. E tem todo um rolê, tipo assim, há mais de 30 anos existe esse movimento de bibliotecas comunitárias no Brasil, né, justamente para suprir a falta de bibliotecas públicas dentro das periferias. E tem toda uma política por trás, né, de autonomia das bibliotecas que eu fui sabendo através da Livro Curió, através desse contato. E a gente, enfim, fui abraçado, né? A biblioteca que foi abraçada pela uma rede de bibliotecas que já existia aqui em Fortaleza, mais de 12. Então, foi um fluxo muito natural de fortalecimento, de tipo, a galera comemorar que já estava sendo inaugurado, estava sendo criado, gestado uma nova biblioteca, né, e tal. Aí a gente contou com doação de livro dessa rede de bibliotecas comunitárias que já existiam. A gente contou com auxílio de como é que a gente poderia fazer as programações. Enfim, foi um abraço mesmo da rede de bibliotecas que nos fortaleceu e que fez a gente chegar até aqui, né? E aqui a gente está em contato direto com outras periferias, com outras bibliotecas, para a manutenção do espaço. Mas
aqui dentro é muito uma gestão muito local, muito na base da confiança dos vizinhos, né? Vocês veem que tem aqui criança que os pais deixam aqui com maior confiança, né? Das atividades que vão ter aqui, são atividades de qualidade, e também da criança tá em um lugar, porque, enfim, a gente vive na periferia ultimamente, dos últimos 10 anos para cá, a gente vive numa crescência de violência. E quando existem esses picos de violência, instituições do Estado que eram para estar fomentando aqui dentro do bairro tiram seus funcionários daqui por conta da violência, né? Por conta de preservar os funcionários, mas a gente está aqui. Mas a gente que faz a biblioteca está aqui, está 24 horas aqui, e é sobre isso, sabe? Sobre a gente proteger os nossos, né? É um trabalho muito de afeto, né? A maioria das pessoas que estão aqui são voluntárias, falam assim, Wesley, como é que eu posso ajudar? Né? Desenvolvendo uma programação, enfim, gratuita. A gente está aqui muito receptivo a isso, a formação coletiva do bairro, né? E com essa perspectiva de mostrar para essa geração aí que a única coisa que eles conseguem fazer, que eles vão ter base para poder construir o futuro, é se mobilizando, né? É se organizando. Wesley, como é que as pessoas, as entidades, as instituições podem ajudar esse projeto que é tão maravilhoso que você trouxe para essa comunidade, né? Então, é um trabalho árduo, né? Então, me diga como as pessoas podem fazer isso por esse projeto maravilhoso. Enfim, a gente está numa campanha, né, em diversas bibliotecas. Enquanto sociedade, enquanto política pública, o que a gente está precisando mesmo é de uma manutenção contínua dessas bibliotecas, além da Biblioteca Adianto. E a gente está em diálogo, a gente acabou de terminar uma luta de construção de um orçamento através de emendas parlamentares da Câmara Municipal para a manutenção de 12 bibliotecas na periferia de Fortaleza. E a gente está com essas emendas assinadas, tem todo um documento que a gente vai protocolar e mandar para a Secult-For, né? A gente já fez essa tentativa antes no governo anterior, só que a gente conseguiu todas as emendas, fez o papel bonitinho, né? Legal. Levamos para a Secult-For, só que a Secult-For não executou esse projeto. Estava lá, né? Fácil para eles executar, e ele não executou. Então a gente tentou mais uma vez, a gente espera que esse novo governo que está chegando seja mais sensível e execute essas emendas que a gente conseguiu via Câmara. Agora, enquanto adianto, pessoas que querem somar aqui com o projeto, especificamente dele, a gente tem um Pix, né? Que é adiantocultura@gmail.com, que as pessoas podem doar diretamente para ele. E a gente, através desse recurso, a gente vai dando manutenção, a gente vai repassando para arte educadores, que às vezes a arte educador quer vir somar, mas não tem o transporte para vir, aí a gente já dá essa ajuda de custo, a gente tem conta para pagar, a gente tem toda a manutenção do prédio para fazer, né? E também a gente tem uma grife chamada Adianto Cultura, que a gente mantém esse espaço aqui, e inclusive feito tudo por nós, né? Tudo aqui da região, costura, minha mãe é costureira, a minha irmã estampa, então todo é um rolê assim que a gente está tentando implementar uma cooperativa de camisaria para a manutenção desse espaço. Inclusive a gente tem um site, né, adianto.com.br, quem quiser lá olhar uma camiseta, se identificar e comprar, já está ajudando aqui o projeto. E com esse projeto maravilhoso, vamos encerrando essa edição do Sindimais Cultura. Desejamos a todos e todas um Feliz Natal. E um ano novo repleto de realizações, com saúde e coragem para enfrentar as lutas. Até a próxima. E aí, curtiram? Que projeto bonito, né, gente? Agora a gente vai encerrando aqui o nosso Sindi Mais Forte e voltamos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau! Você assistiu e ouviu Sindi Mais Forte, o seu podcast do Sindi Forte.
o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.